Queridos irmãos, que a paz, que a luz divina esteja em nossos corações, aliás, conforme pedíamos na prece de abertura. Que os nossos corações também estejam ligados, atentos, na direção do bem, do amor, daquelas vibrações, daquela luz que nós viemos em busca. Porque com certeza a presença espiritual sempre se faz. As bênçãos divinas nunca estão ausentes das nossas necessidades. Mas, infelizmente, nem sempre nós estamos ligados o suficientes, com a nossa alma elevada o suficiente para bem receber essas vibrações, essas bênçãos. Então, nos inspiremos. Busquemos nos nossos corações as boas vibrações, a paz interior, a ligação com o divino, para que nós possamos bem receber aquilo que nos vem da espiritualidade. O Livro dos Espíritos. Estamos fechando o mês de abril. O mês espírita por excelência. E nós não poderíamos permitir fechar o mês de abril sem fazer mais uma abordagem. Porque foi um mês muito rico de comentários, de homenagens, de palestras, de eventos, homenageando o Livro dos Espíritos. O dia 18 de abril é um dia muito especial para nós espíritas. Diria, o mês de abril é muito especial. Primeiro porque dia 18 de abril de 1857 foi lançado a lume o nosso Livro dos Espíritos e que nós espíritas consideramos, portanto, a data de início, de inauguração, de nascimento da doutrina espírita cá junto conosco. Muito embora, é claro, os espíritos já estavam presentes nesse movimento muito antes. Desde o início do século XIX, eles sempre estiveram presentes, junto com a humanidade. Mas nesse meado do século XIX, foi um movimento muito intenso de espíritos, humanidade afora, de formas que não podíamos mais, nós, humanidade, fechar os olhos para esta realidade. Sempre estiveram conosco, mas nós nem sempre soubemos parar para observar a presença deles junto a nós. Então os próprios espíritos, comandados pelo Espírito de Verdade, que se nós observarmos com carinho, principalmente em alguns textos do Evangelho segundo o Espiritismo, é o próprio Jesus presente junto à codificação da doutrina espírita, com a titulação de Espírito de Verdade. Com a sua Pleiade, então, naquele meado do século XIX, fez um movimento tal que não tínhamos mais como ficar alheios a esse fenômeno. Então bastava apenas que um homem com um senso suficiente de responsabilidade e com um nível suficiente de inteligência e de habilidades para fazer valer um estudo aprofundado daquilo que os Espíritos se nos apresentavam. Qual era a sua intenção, qual era a sua mensagem? Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail, ao tomar contato com esses fenômenos, achou que não era algo tão simples, uma brincadeira de salão que se desenvolvia, e que por trás daquilo tudo tinha que ter algo importante o suficiente para merecer ao menos a nossa atenção. E quando ele tomou contato com a primeira informação a esse respeito, ele disse que não acreditava que a mesa pudesse se movimentar porque não tinha músculo, não tinha nervos, não poderia ela movimentar-se por si só, menos ainda expressar um pensamento porque não tinha cérebro. Mas ao tomar contato com os fenômenos diretamente com eles, ele constatou que realmente, sem contato de forma física nenhuma, as mesas se movimentavam. E mais, denunciaram estar por trás daqueles movimentos uma inteligência. E mais, uma inteligência independente, autônoma, e que sabia o que estava fazendo
e que anunciou que tinha uma mensagem a ser transmitida para nós, humanidade. E no seu senso de responsabilidade, de profissionalidade, de respeito à verdade, o professor Revival não poderia ficar indiferente e passou a estudar acuradamente aqueles fenômenos, que eram as brincadeiras dos salões de Paris, do mundo afora. Nota-se uma pequena diferença de postura perante esses fenômenos entre aqueles que estudavam na América do Norte, na Inglaterra, e o pessoal que estava no entorno de Allan Kardec, do professor Revival, em Paris, na postura com relação ao que desenvolver perante esses fenômenos. Os ingleses, ou os americanos, encararam como a oportunidade de provar que existiam espíritos que eram independentes e que podiam provocar aqueles fenômenos. E que eram esses espíritos que provocavam esses fenômenos. O que não ficou indiferente, e chegou-se à mesma conclusão com o movimento que se desenvolvia em Paris. Mas o grande diferencial em Paris foi o professor Revival, que não se deteve no fenômeno, foi investigar que inteligência é essa, da onde vem esse produto inteligente que provocava aqueles fenômenos e que respondia a perguntas, às vezes com uma profundidade, uma leveza, um quantum de filosofia e de pensamento superior que eram realmente de tal modo surpreendentes que não poderia ficar de maneira nenhuma indiferente àquele pensamento. E a própria inteligência ou aquilo que provocavam esses fenômenos, ao ser interrogado, disseram ao nosso professor Revival que eram os espíritos daqueles que partiram antes que nós para a espiritualidade, que eram espíritos nossos que haviam partido para a espiritualidade e que de lá estavam anunciando a sobrevivência do espírito, a possibilidade desses espíritos de fazer interferência na nossa vida, de estarem presentes conosco, de interferência na ação e nos pensamentos humanos. Os próprios espíritos disseram de que se tratava, que inteligência era essa. E do estudo dessas observações surgiu, em 1857, o Livro dos Espíritos, que para nós espíritas é a data de nascimento do Espiritismo. Como dizia um pouco mais antes, a data, 18 de abril, é extremamente interessante. Começa por aqui, o lançamento do Livro dos Espíritos, mas é também o dia do livro espírita, e foi aprovado pelo Congresso Nacional como sendo o Dia Nacional de Espiritismo no Brasil. E um quarto fenômeno interessante deste 18 de abril é a data de nascimento de Monteiro Lobato, esta figura ímpar no meio intelectual e literário do nosso país. E em função, e aqui está o quinto item interessante desse 18 de abril, em função do Monteiro Lobato, é o Dia Nacional da Literatura Infantil no Brasil. Lembrando também que o dia 15 de abril é o dia de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro mais amado por nós espíritas. E nós espíritas temos consciência de que a base fundamental, a pedra angular, o livro principal é o Livro dos Espíritos. Mas talvez pelo tema desenvolvido, pelo estudo desenvolvido, e um entre parênteses aqui, nos diz a nossa palestrante, Anete Guimarães, Anete Guimarães, que é um livro científico de ponta a ponta. Pare para observar se não é. Nós todos, por distração, às vezes, delegamos ao Evangelho segundo o Espiritismo o aspecto religioso do Espiritismo. E ele versa
cientificamente, mas versa sobre todos os temas importantes das religiões, do que nós trazemos na nossa alma, ligado à nossa religiosidade. Mas é um livro científico de análise, de pensamento profundo e de observações científicas de uma ponta até outra. Olhe para ver se não é verdade. Pega esse livro e leia de ponta a ponta com essa ideia e nós haveremos de concordar. Sim, Allan Kardec não fez um livro religioso. Allan Kardec fez um livro científico da aplicação dos ensinamentos de Jesus cá para nós. Dia 15 de abril é o dia de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá dentro do Livro dos Espíritos, conforme nós vemos adiante. Esse nosso material parte de um livro, de um jornal, que nos vem de Santo Ângelo, Seara Espírita, no ano 25, número 293. E tem 3 matérias sobre o Livro dos Espíritos. Muito interessante esse número. E lá na última página nós encontramos este texto. A estrutura didática do Livro dos Espíritos, assinada pelo Cleto Brutis. O mesmo Cleto Brutis que esteve conosco em outubro, no nosso mês de aniversário. Assinou essa matéria, a estrutura didática do Livro dos Espíritos. Através do estudo desta obra básica da doutrina espírita, pode-se perceber que o seu conteúdo obedece uma sequência lógica e racional. Não é um livro para relatar o que acontecia com os espíritos, o que estava acontecendo naquele momento, o que os espíritos estavam dizendo. Não, ele obedece uma sequência lógica de assuntos de uma forma didática e pedagógica, porque era um pedagogo. Não poderíamos chamar alguém que fosse inteligente bastante para versar sobre a doutrina espírita ou versar sobre aquilo que os espíritos estavam dizendo. Não, precisávamos de um pedagogo com cabedal suficiente para fazer esse trabalho. E está claro no Livro dos Espíritos e em toda a obra de Allan Kardec a sua capacidade de se fazer professor para a humanidade inteira. Em Prolegômenos, ele começa a desenhar a tarefa a que se propunha, dando a quem de direito as suas responsabilidades. Quem faz o que nesta obra? Nos diz Allan Kardec, ou os Espíritos, porque é uma mensagem do Prolegômeno, do Livro dos Espíritos, assinada por aqueles principais espíritos que estavam desenvolvendo aquele estudo, aquele trabalho junto a Allan Kardec, ou junto à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou junto à humanidade, assinaram, ou Allan Kardec delegou a eles a autoria desse pensamento, mas a ele também, o próprio Allan Kardec diz então, só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como notas de formas e a forma de algumas partes da redação, constitui única obra daquele que recebeu a missão de a publicar. Ele está dizendo que apenas partes da obra, a distribuição das perguntas, dos temas e das perguntas, e nós acrescentaríamos da introdução e da conclusão, é obra daquele que veio com a responsabilidade de proceder este trabalho. Nos diz o escritor Dentu, se não me engano, me perdoem a expressão, não vou repetir porque é francês e eu não consigo dizer nem em português, imagina em francês. Publicou no jornal parisiense Corriere de Paris, outra expressão difícil de dizer, o Correio Parisiense, em 1859, que se as respostas dadas eram de um nível tão elevado e sublime que realmente se podia e se deveria delegá-las aos espíritos. Mas, para conseguir provocá-las na ordem correta e na profundidade correta, havia que estar por trás, nas perguntas, confeccionando e organizando as perguntas, uma inteligência realmente extraordinária. Este era o professor Rivai.
que se nós formos olhar a introdução do Livro dos Espíritos, que é, portanto, parte da sua escrita, nós vamos ver que ali está um espírito de escola, que realmente tinha profunda consciência ao que se propunha. Nós dizemos 1019 perguntas, está errado. São 1019 itens, porque muitos ali dentro do corpo do livro são dissertações do próprio Allan Kardec. Portanto, são a grande maioria perguntas a serem respondidas, mas também havia dissertações, redações feitas pelo próprio. E é importante se diga também a conclusão do Livro dos Espíritos. É um verdadeiro tratado de ciência e de filosofia, que vale toda a nossa atenção acurada e responsável, porque realmente Allan Kardec, ou o professor Rivaio, como nós preferirmos, vamos continuar dizendo Allan Kardec, porque para nós é Allan Kardec, consegue fazer um verdadeiro tratado de filosofia e de ciência. Naquela conclusão, tal é o nível de intelectualidade, de senso de responsabilidade, de direção do pensamento daquele que redigiu aquela conclusão. De uma coragem tal que ele lança desafios àqueles outros intelectuais que se opunham, que o criticavam, que zombavam, que se quisessem achar um outro pensamento melhor, mais conclusivo, mais consolador, tinham total a liberdade de fazê-lo, desde que conseguissem resolver com maior lógica, com melhor aproveitamento e com mais consolação aquelas questões que até ali, segundo o professor Rivaio, só a doutrina espírita estava conseguindo responder a contento. Que trouxesse então uma outra doutrina, melhor e mais eficiente. Lançou o desafio. E se nós observarmos a evolução da nossa humanidade de lá até hoje, não conseguiu provar nada em contrário ao pensamento espírita. Muito pelo contrário, na grande maioria das vezes, se não todas, comprovar apenas aquilo que estava colocado lá na obra básica do Livro dos Espíritos. Mas continuando. Em A Gênese, o codificador vai explicar a forma utilizada para didaticamente apresentar a doutrina espírita. E nos diz Allan Kardec lá em A Gênese: como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Não era olhar, ver o fenômeno, ver o que estava por trás, chegar a conclusões e dar ao conhecimento. Não. Foi usado um método científico, aprovado por todas as ciências da época, e que dava um norte de como se deve desenvolver um pensamento científico para que se chegue a conclusões adequadas. Mas, é claro, tratava-se de um material completamente diferente daquele tratado pelas ciências. Não poderia usar alguns métodos rígidos de uma química, por exemplo. Então, fatos novos se apresentavam que não podem ser explicados apenas pelas leis conhecidas. Ele, o Espiritismo, os observa, compara, analisa, remontando do efeito às causas, chega às leis que o regem. Ou seja, teve que criar um método próprio para aquele material específico que era diferente. Nós não podemos pegar um espírito, colocar num cadinho e fazer as análises biológicas, químicas, científicas, físicas. Não era possível. Precisava ser tratada como uma alma independente, livre, inteligente, que tinha livre-arbítrio, que poderia simplesmente negar-se a responder e que o faziam sempre que necessário. Então tinha que ser usado um método científico, das ciências positivas, mas com algumas adaptações àquele material específico que estava sendo estudado. E depois deduz-lhe as consequências e busca a aplicação útil, que é o que nós estamos tentando fazer ainda hoje. A aplicação útil desses conhecimentos. Cosme Messi demonstra parte a parte
em um trabalho realizado num congresso em Curitiba, em 2004, se eu não estou enganado. Está aqui no nosso material, anotado pelo nosso Pleto Brutis. Em 2004, o Cosme Messi fez o desenvolvimento de um seminário com essa titulação, a estrutura didática do Livro dos Espíritos. E vamos ver na sequência alguns pontos, não sem antes fazer essa observação. A estrutura física do Livro dos Espíritos está formada em 4 partes, o Livro dos Espíritos, a saber, na primeira parte, as causas primárias, é o livro primeiro. Na segunda parte, ou no livro segundo, o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Na terceira parte, das leis morais. E na quarta parte, das esperanças e consolações. Essa é a estrutura física do Livro dos Espíritos. É conforme ele está desenvolvido. E vamos ver por que ele está nesta forma. Na primeira parte das causas primárias, o codificador mostra como foi feita a escolha do objetivo de estudo. E as questões sobre Deus, os elementos gerais do universo, o espírito e a matéria. Olhem só que coisa interessante. Aqui está o princípio básico de todo o universo. Allan Kardec fez questão de começar no princípio de tudo, da base de tudo, para depois definir os objetivos de estudo deste livro. Então, os elementos gerais do universo, o espírito e a matéria. Que são os elementos gerais do universo? Lá na questão 27 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec provoca os espíritos ao perguntar se esses são, então, para a conclusão daquelas perguntas anteriores, das respostas dadas, e chegou a esta conclusão que os 2 elementos básicos do universo são o espírito e a matéria. Ao que os espíritos dizem sim. Esses são realmente os elementos básicos de todo o universo. Mas acima de tudo e antes de tudo, Deus. Então, para os espíritos, os 3 elementos, a tríade universal, Deus, que é a base de tudo, o princípio de tudo, e os 2 elementos constitutivos do universo. O princípio inteligente, o espírito, e a matéria, o princípio material. Com relação a Deus, os espíritos nos esclarecem que só quando chegarmos à perfeição poderemos conhecer Deus na sua natureza íntima. Que dada a nossa incompletude, dada o nosso grau de desenvolvimento inteligente e moral e espiritual, nós ainda não temos possibilidade de chegar a conclusões. Então, que evitássemos, nos aconselham os espíritos, de tentar aprofundar o conhecimento com relação à natureza íntima de Deus, porque seria uma perda de tempo que não nos levaria a conclusões e nem a aproveitamento, e detivéssemos nesse mesmo tempo utilizando-nos do estudo de nós mesmos, que aí sim nós encontraríamos aproveitamento naqueles conhecimentos. Aprofundar, então, o conhecimento com relação à natureza íntima de Deus não nos leva à conclusão e não nos é útil. Então, nos deram um pensamento geral, mais ou menos, do que pode ser e o que não pode ser com relação à divindade, a conclusão de que ele há e ali está, basta querer ver, basta observar que o vemos, se não a Deus, mas a sua obra, e pela obra se conhece o autor, mas que não nos perdêssemos em ilações, em ilusões, em conclusões, porque não chegaríamos ao entendimento suficiente. Detivéssemos esse tempo, então, no estudo de nós mesmos, para que aí sim chegássemos a algumas conclusões que nos fossem úteis. E então Kardec escolhe o objetivo de estudo do Livro dos Espíritos. E esse objetivo vai ser desenvolvido na segunda parte ou no segundo livro, do mundo dos espíritos ou o mundo espírita. Procede a análise então do objetivo escolhido, o espírito. Este é o objetivo a que ele vai dar o desenvolvimento da obra. Tendo definido o espírito como objetivo de estudo das questões 76 a questão
Poderia ser um A craseado, já que é a questão 613. Não é, professora? Desculpe. A questão 613, então, a origem, a natureza, e eu poderia dizer, e o destino dos espíritos. O perispírito, as diferentes ordens de espíritos que existem na espiritualidade. Aprofundando, então, um cadinho de estudo naquele que é o objetivo da obra, o objetivo de estudo desta obra. Ainda, as 6 situações em que nós podemos encontrar os espíritos, que eles existem, que eles estão, a situação em que estão os espíritos. Na primeira situação, no trânsito de lá para cá, através da encarnação, ou da reencarnação, se preferir. É uma situação em que eles se encontram, nesse trânsito do mundo espiritual para o mundo encarnado. A outra situação, de retorno para o mundo espiritual, através da desencarnação, da saída do corpo, da morte do corpo. Dizem os espíritas que não existe morte. Nós vamos chegar à conclusão que sim, há morte do corpo. Do corpo apenas. Porque você, eu, o ser, este não. Na terceira situação, vivendo na espiritualidade, no mundo espiritual. Quarta situação, vivendo aqui no mundo físico como nós. Nós que estamos ligados à matéria, é outra situação. E ainda, estando encarnado, interagindo com o mundo espiritual, através do sonho, do êxtase, da emancipação da alma, das várias formas, nós estamos interagindo com a espiritualidade, através da mediunidade, por exemplo. É o momento em que nós tomamos contato com a espiritualidade, percebemos o que está acontecendo, vemos alguma coisa da espiritualidade, recebemos de lá para cá e emitimos também para eles alguma coisa. Esse é o momento de interação nossa com a espiritualidade. E o momento em que eles influenciam no nosso mundo. E aqui vem a nossa questão 459 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec os provoca perguntando se eles podem interferir em nossos pensamentos e atos. Os espíritos podem interferir em nossos pensamentos e em nossos atos? Dizem eles que sim. E mais do que nós imaginamos. Que de resto, são eles que nos dirigem. Tal é o nível de importância que precisamos fazer a partir desse momento, de observar com atenção e com carinho e com responsabilidade. Nunca podemos deixar de observar o senso de responsabilidade do quanto esses espíritos podem interferir em nossos pensamentos e atos. Dos capítulos 4 e 5, para abordar a pluralidade das existências, ali ele chega à conclusão da reencarnação, da necessidade de voltarmos quantas vezes se fizerem necessárias para o nosso mundo. E um capítulo para abordar as ocupações e a missão dos espíritos, ao que eles se ocupam enquanto estão na espiritualidade. Não vamos entrar aqui porque é uma outra palestra toda inteira, a ação dos espíritos na espiritualidade, e que merece uma hora dessa ser desenvolvida. E fecha analisando os 3 reinos da natureza: o material, o vegetal e o animal, em que experiencia o princípio inteligente ou o espírito. E vamos observar que nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, toda vez que ele se refere ao espírito, ele vai grafar com E minúsculo, porque refere-se àquilo, ao princípio geral de inteligência do universo, o princípio inteligente do universo. E que a partir da segunda parte, quando ele passa a se referir ao espírito como indivíduo, passa a ser grafado o espírito com E maiúsculo. Na terceira parte, ele formula as leis morais. No primeiro capítulo, Kardec analisa as questões relacionadas às leis divinas. De um modo geral, uma introdução ao estudo, uma observação mais aberta das questões propostas nas leis morais. E nos capítulos de 2 ao 9, a aplicação dessas leis, a aplicação das leis morais na nossa vida ou na existência espiritual. Do homem para com Deus, a aplicação do homem para com Deus, as leis da adoração e a lei do trabalho.
Para consigo mesmo, a aplicação para consigo mesmo das leis morais na lei de reprodução, de conservação e a lei de destruição. Nós nos chocamos quando abrimos o livro e encontramos lá, como lei natural ou lei divina, a lei de destruição. É outro tema que merece a nossa atenção, porque aprendemos muito em relação a nós mesmos, ao nosso mundo, observando a lei de destruição. Por que as coisas têm que se destruírem? Tudo no universo, todo no universo material tem fim, se destrói. Por quê? Para com o próximo, que é a lei de sociedade e a lei de progresso, a lei de liberdade e a lei de igualdade. É a aplicabilidade, então, com relação ao próximo. Por fim, a lei que resume todas as outras, no capítulo 9, da terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei de justiça, de amor e de caridade. É outro capítulo que merece toda a nossa atenção, com muito carinho. Justiça, que é o dever nosso diante da divindade. Essa, como que dizer, essa parte dessa lei, da lei de justiça, de amor e de caridade, que não tem como dissociar, mas podemos observar a justiça, que é o nosso dever diante da divindade. O amor diante de si mesmo, do próprio indivíduo. E por quê? Ele, o amor, estando em nós, ele está em tudo que comporta a nossa existência. E a caridade, que é o dever para com o próximo. É o primeiro elemento onde nós vamos aplicar aquele conhecimento, aquelas leis que são de aplicação pessoal nossa. Continuando. Finaliza com o capítulo da perfeição, apresentando os modos de praticar essas leis, como devemos a praticar, e que depois vai ser desenvolvida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeito. Lembram lá aquele capítulo? O homem de bem, o bom espírita, os caracteres da perfeição, é o desenvolvimento deste capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a perfeição, que é o objetivo final do nosso exercício todo. E por fim, a quarta parte do Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações. Aqui nós vamos começar a perceber o nosso destino. Quem somos? Para onde vamos? Respondido quem somos, vamos pensar para onde vamos. Esperanças e consolações. Apresenta as consequências da aplicação ou não das leis divinas. Aborda as consequências para o espírito do cumprimento das leis ou não, da não aplicação das leis, da lei de causa e efeito. Quando vivendo na terra as penas e gozos terrenos, que está no capítulo 1 da quarta parte do Livro dos Espíritos. E quando no mundo espiritual as penas e gozos futuros, no capítulo 2. Está lá. Vamos estudar o Livro dos Espíritos acuradamente? Pois, depois, cada parte dá origem a uma nova obra que vai formar o Pentateuco kardeciano. Da primeira parte, a Gênese, os milagres e as perdições, segundo o Espiritismo. Esse é o título do livro. A Gênese, os milagres e as perdições, que nós espíritas nos referimos como a Gênese, que foi lançado em 1868. A segunda parte dá origem ao Livro dos Médiuns, a interferência dos espíritos no nosso mundo, a relação que eles estabelecem conosco, que nós podemos estabelecer com a espiritualidade. Como fazer isso? Quem pode, quem não pode? Quais são os limites dessa relação? Dele, o livro dos médiuns. Da terceira parte das leis morais, surge então o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. E da quarta parte, o céu e o inferno. E nós dizemos, ou a justiça divina, que está errado, era o céu e o inferno. E esse subtítulo, a justiça divina segundo o Espiritismo, que nos veio a lume em 1865.
Com esta breve análise, é possível perceber a magnitude dos conhecimentos que essa obra nos oferece, sendo um imperioso convite ao estudo aprofundado das obras da codificação espírita. Um convite ao estudo dessas obras. É necessário, para nós como seres humanos, como espíritos encarnados, a necessidade de estudar os livros da doutrina espírita. Não para nos fazermos espíritas, porque essa é uma determinação pessoal, uma questão que só vai ser desenvolvida com o tempo e que cada um decide por si. Mas todos somos espíritos. Todos temos o nosso nível de relação com a espiritualidade. Todos reencarnamos, queiramos ou não. Todos estamos em contato permanente com a nossa realidade espiritual. Por isso, a necessidade de estudarmos a doutrina espírita ou a ciência dos espíritos, para tomarmos consciência da nossa realidade, do que nós somos, para daí chegar às conclusões e continuar sendo católico, sendo crente, sendo umbandista, sendo maometano, mas com consciência da realidade espiritual, para que se tenha ideia de quem somos e o que estamos fazendo aqui nesta encarnação. Porque ser espírita é para nós que somos espíritas. Mas a necessidade de conhecimento daquilo que somos é de todos, mesmo que sejamos ateus. É direito sermos ateus, não acreditarmos em Deus, não acreditarmos em nada. E mesmo não acreditamos, vamos continuar em relação com os espíritos e reencarnando, queiramos ou não. Todos somos espíritos. Esta é a grande mensagem da doutrina espírita. Somos espíritos, estamos em evolução e vamos cumprir quantas encarnações forem necessárias para chegarmos à perfeição. Que Jesus nos ilumine e que nós possamos chegar a essas conclusões.